Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos para a nossa primeira aula de português da semana, sétimo ano. Estão preparados? Vamos falar hoje um pouquinho sobre lendas, né? E também sobre lenda africana. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, certo? Vou passar aqui um slide, depois nós vamos para o livro didático fazer a leitura de uma lenda africana e depois vamos fazer uma interpretaçãozinha de texto, né? Um exercício básico de interpretação de texto que vocês vão tirar de letra, ok? Vamos lá? Me acompanhem, por favor, galerinha. E lá vamos nós saber sobre lendas. O que são lendas? Quem é que sabe me dizer o que são lendas? Hein? Lendas são narrativas de origem popular criadas e transmitidas oralmente, certo, gente? São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e até incompreensões. Como foi que surgiram as lendas, hein, gente? A palavra lenda provém do latim, significa o que deve ser lido, né? Lenda, o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares, em razão da comparação entre seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que essas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas também. Atualmente, a lenda, transformada pela tradição, é um produto inconsciente da imaginação popular. Vamos ver mais alguma coisa? Bom, característica das lendas, né? Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, que é a fantasia. As lendas, elas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci-Pererê, Sereia-Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá e entre outros, né? Tem até lugares que a lenda do Boitatá se chama Batatão, a lenda do Batatão, olha que diferença, né? Então, essas lendas, elas mudam, tem alguns que mudam de nome, né? A depender da região do Brasil, gente. E existem também outras lendas além dessa, né? Cada região tem suas lendas, ok? Não são somente essas lendas, tem muitas lendas diferentes. Vamos lá. Algumas características que tem aqui nesses bloquinhos brancos, né? Vamos lá, vamos ler? Lenda, né? É ficção narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. Fazem parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem seu conjunto de lendas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. E possuem características regionais. A lenda, ela pode adquirir novos elementos de acordo com a região, né? Como eu falei anteriormente, nós conhecemos essas lendas, mas cada região com as suas lendas, certo? Vamos nós... Origem das lendas, gente, né? Das lendas brasileiras. Depois nós vamos ver outras coisas sobre lenda. Não vamos ficar só nisso aqui, não, viu? Origem das lendas brasileiras, né? A maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias, o que pode ser percebido em algumas de suas características. Indígena, né? Tem base na cultura e em nos seus fenômenos e acidentes, numa tentativa de explicação, né? Isso aí, no caso, são as origens, né? Indígena, africana e portuguesa. A indígena, acabei de ler, a africana, ela apresenta cunho supersticioso e muitas vezes é cheia de ternura e sofrimento. Já a portuguesa, ela geralmente apresenta fundo religioso e histórico, né? Então, quais são as origens das lendas brasileiras, né? Quais são as 3 etnias de que as lendas brasileiras se originaram? Indígena, africana e portuguesa. E hoje nós vamos ver no livro didático de vocês a lenda africana, certo? Vamos ver uma curiosidadezinha básica aqui, gente. Bom, interessante notar que algumas características das lendas são espelhadas em mitos da Grécia ou Roma antiga.
É o caso da lenda do lobisomem, que se baseia em um mito romano do poeta Ovídio. Ele escreveu As Metamorfoses, e nesta poesia, o rei da Arcádia percebe ou recebe um castigo do deus Zeus, que o transforma em lobo. Alguns estudiosos do assunto acreditam que a lenda do lobisomem teve origem na Europa, no século XVI. Do continente europeu, espalhou-se para várias regiões do mundo, inclusive o Brasil, trazida pelos colonizadores portugueses. Agora vamos ver qual é essa lenda do lobisomem, né? De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo. O homem ficou assim porque em certa noite de lua cheia foi mordido por um lobo. Desde então, todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem e, caso morda outra pessoa, a vítima passará a sofrer do mesmo feitiço. O lobisomem volta à forma humana ao nascer do dia, assim que o sol nasce. Referência Jean-Pierre Bayard, né? História das lendas, por Wilson Teixeira Moutinho, né? Eu achei interessante colocar essa curiosidade aqui para vocês. Vamos lá. Agora vamos ao livro didático de vocês, né? Leitura do texto Lenda Africana, páginas 191, 192 e 193. E por dentro do texto, que é a atividade, né? Páginas 192, ou 193, 194 e 195. Vamos lá para o livro didático de vocês. Página 191. Lenda africana. As lendas são histórias transmitidas de geração em geração, localizadas em um tempo geralmente distante, que revelam os valores culturais de um povo, misturando narrativas do cotidiano e narrativas imaginárias e fantasiosas, ou fantasiosas no caso, né? Você conhece alguma lenda africana? E aí, pessoal, vocês conhecem alguma lenda africana? Se conhecer, compartilhe com os colegas. 2. Pelo título, quais fatos você imagina que ocorrem nessa lenda? Agora, você e seus colegas vão ler uma lenda africana do povo Iorubá. O adivinho escolher, ou o adivinho... Ai, meu Deus. Vamos lá, gente, vamos ler o título outra vez, né? Página 192 agora. O adivinho escolhe sua esposa entre 3 pretendentes. No país dos príncipes do destino, havia um adivinho de nome Orumilá. Era um sábio culto e respeitado e tinha aprendido todas as histórias dos Odus, dos quais era um funcionário exemplar. Orumilá vivia sozinho e queria se casar, mas precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Ele foi então apresentado a 3 belas pretendentes. Eram 3 irmãs, riqueza, discórdia e paciência. Orumilá deveria escolher uma delas para esposa. Queria tomar logo a decisão, mas precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Perguntou às pretendentes quais eram suas boas qualidades. Eu tenho tudo o que eu desejo ter, disse riqueza. Eu tenho tudo o que os outros querem ter, falou discórdia. Eu tenho tudo o que posso ter, confessou paciência. O primeiro impulso de Orumilá foi casar-se com riqueza, pois quem tinha riqueza tinha tudo, pensou ele. Quando estava para anunciar a decisão, foi procurando em sua casa por um mendigo que dizia precisar de seus favores de adivinho. Ele recebeu o pobre homem e imediatamente o reconheceu. Era nada mais, nada menos que um grande milionário que contou ter perdido seus bens por causa da má sorte. Havia se tornado um homem desprezado e infeliz. Depois de ter jogado bolsos para o mendigo, Orumilá resolveu rever sua escolha. A riqueza vem, mas a riqueza vai, pensou ele. Restava escolher, então, entre as outras 2 irmãs. Ou as 2 outras irmãs. Discórdia ou paciência? Paciência ou discórdia? Tinha que se decidir logo, pois precisava realmente de companhia de uma boa esposa. Estava quase decidido por discórdia, que das 3 era mais popular, quando foi chamado ao palácio do rei para ser testemunha do julgamento dos 2 amigos seus, que numa briga haviam tentado matar um ao outro. Ainda lançaram farpas um contra o outro, acusando-se das maiores baixezas, trocando socos e cruzando pontapés. E quem estava lá incentivando a briga, jogando amigo contra amigo? Discórdia. Orumilá voltou para casa decepcionado, mas convencido de que não ter tomado nenhuma decisão apressada tenha sido a melhor coisa, pois quem tem paciência tem tudo, disse Orumilá e se casou com paciência. Perceberam? Né? Riqueza, discórdia e paciência. Além de tudo, essa lenda é uma lição, não é, gente? Perceberam aí
Nas entrelinhas, vocês viram quais são os ensinamentos que ela quis passar? Espero que sim. Agora vamos para a página 193, vamos para o por dentro do texto, certo, galerinha? Me acompanhem. Primeira questão, qual é a situação, problema apresentada na lenda? Explique-a. E aí, qual foi a situação que levou a pessoa a escrever essa lenda? E aí você vai explicar, certo? 2, na narrativa, há um personagem diretamente envolvido na situação problema. Responda. Letra A, descreva todas as características explícitas ou implícitas desse personagem. As características que estão à mostra, no caso, e as que não estão, no caso, certo, gente? Aí vocês vão colocar aí, descrevê-lo de acordo com suas características, implícitas e explícitas. Cadê? B, que atribuições ele tem na comunidade dos príncipes do destino? Dos principais é ótimo, né, Karine? Pense. Que atribuições ele tem na comunidade dos príncipes do destino? C, como foi possível saber as características implícitas e as atribuições dele, hein, gente? Vocês leram aqui o texto, mas como foi possível saber tanto as características quanto as atribuições que ele tinha no texto? 3, as 3 pretendentes de Oromilá têm nomes bastante significativos. Responda. A, que relação há entre a riqueza e a sua maior qualidade? Seu nome reflete sua personalidade? Explique. B, que relação entre a discórdia e sua maior qualidade? Seu nome é apropriado à sua personalidade? Explique. E que relação há entre paciência e sua maior qualidade? Seu nome reflete sua personalidade? Explique. Então, você vai falar de cada personagem independentemente, ok? 4, releia o trecho a seguir. O primeiro impulso de Oromilá foi casar-se com riqueza, pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Letra A, o adivinho quis escolher inicialmente casar-se com riqueza. O que o fez desistir? Explique. B, quem narra a história? O foco narrativo está em primeira ou em terceira pessoa? Quem narra a história é o personagem. Se for personagem, aí o foco narrativo está em primeira pessoa, o narrador, personagem. Se no caso o narrador da história for observador, o foco narrativo está em terceira pessoa. Lembre-se desse detalhe importantíssimo, certo? C, o que é a frase? Pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Pode revelar sobre o narrador da lenda. 5. Que motivo o adivinho tinha para escolher a discórdia? O que o fez desistir? Explique. 6. O que levou Oromilá a se casar com paciência? Explique. 7. Releia os trechos abaixo e responda. Oromilá vivia sozinho e queria se casar, pois precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Oromilá deveria escolher uma delas para a esposa, quem queria tomar logo a decisão, pois precisava urgentemente de uma boa mulher para que lhe fizesse companhia. Letra A. Por que Oromilá queria se casar? Letra B. Na lenda que você leu, qual era o costume daquele povo em relação ao casamento? Qual era o papel da mulher nesse processo? Explique. Garanto que era bem diferente do de hoje, né, gente? C. Você concorda com esse costume? E sobre o papel da mulher? Explique. Aí você vai dizer se você concorda com o costume da época da lenda e se você concorda também sobre a questão do papel da mulher na sociedade naquela época. E aí vocês vão explicar, né, de acordo com o ponto de vista de vocês. Releia os trechos do texto. Pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Pois quem tem paciência tem tudo, disse Oromilá. A. O que ocorreu com o adivinho a partir da experiência de ter que escolher uma esposa entre as 3 pretendentes? Explique. B. Que valor humano esse texto pretende transmitir? Explique. C. O que você acha desse ensinamento? Explique. Na lenda que você leu, o personagem principal constata que é mais sábio casar com paciência, deixando de lado a riqueza e a discórdia, transmitindo assim um ensinamento. A lenda é a narrativa no qual o narrador conta um determinado ponto de vista, ou de um determinado ponto de vista, uma sequência de fatos com o objetivo de transmitir valores morais de um povo. 9. Leia as informações do quadro a seguir sobre o povo Iorubá, do qual originou a lenda lida. Iorubá é um povo africano cuja população vive hoje é a Nigéria, ou cuja população vive onde hoje é a Nigéria, Benin e Togo, na África Ocidental.
Em 1830, na última fase do tráfico de escravos, foram trazidos milhares de iorubanos escravizados para a Bahia para trabalhar, em sua maioria, nos trabalhos urbanos e domésticos em Salvador. Muitas palavras que falamos atualmente vieram da língua iorubá, como abadá, acarajé, angu, assento, axé, bobó, erê, fé, jabá, lelê, orixá, moqueca e entre outras. Letra A. Pesquisa na internet em algumas bibliotecas as influências do povo iorubá nas manifestações culturais brasileiras. Gente, o povo africano tem muita influência nas manifestações populares daqui, né, do nosso Brasil. B. Pesquise outras palavras faladas no português brasileiro de origem iorubá. C. Combine com o professor um momento para a apresentação do que foi pesquisado. Bom, nossa aula fica por aqui, mas é a primeira da semana, né, gente? Vocês ainda vão me ver por aqui esses dias, certo? Enganchei tudo, não foi? Mas, para isso, é preciso que vocês vão lá, curtam o canal de Educação Itabaianinha, curtam esse vídeo e digam se vocês gostaram do que vocês viram aqui hoje, certo? Vocês são o nosso termômetro, como eu sempre digo aqui, ok? Outra coisa, né? Uso de máscara ainda, certo, gente? E álcool nas mãos para higienizar, né? Álcool 70 em gel ou líquido, tanto faz. E vamos para a nossa despedida virtual, certo, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.